Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela e essa é mais uma Avalanche Literária e hoje eu vim aqui para responder a Netflix Book Tag que eu vi no canal da Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas. Essa tag foi traduzida pela Ione Simões, do canal Ione Simões, então eu vou deixar os links dos dois canais aqui embaixo se vocês quiserem entrar para poder verem o que elas respondem ali também, vai ser bem legal. Essa tag consiste basicamente em relacionar elementos da Netflix com livros. Então eu vou começar a responder para o vídeo não ficar muito longo. E o primeiro item da tag é recentemente assistidos, o último livro que você terminou de ler. E o último livro que eu terminei de ler foi Harry Potter e a Câmara Secreta, da J.K. Rowling. Eu li o primeiro livro da saga no início do ano, e fiquei esse tempo todo sem dar continuidade, mas agora eu li a Câmara Secreta, eu já terminei, fiz resenha lá no blog, vou deixar o link também se vocês quiserem ler. E agora eu já tô lendo Prisioneiro de Azkaban, que é só o meu filme favorito de toda a saga. Então eu quero ver como é que é o livro. Assim, tá sendo bem difícil abandonar a leitura para fazer outras coisas. Eu realmente queria poder ficar o dia inteiro lendo, mas é final de período, então não tá dando. Mas assim que eu terminar, eu vou contar pra vocês, ou no Instagram, ou no blog, ou por aqui, o que eu tô achando dessa leitura. O item 2 é principais escolhas pra você. Um livro recomendado a você baseado em suas leituras anteriores. E eu não sei se esse livro é recomendado pra mim, mas eu vi muita gente falando bem dele, eu vi muitas pessoas fazendo resenha dele, eu vi muitas pessoas encantadas por ele, que é o Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi, com um sobrenome que eu não sei pronunciar. Esse é um livro de poesia, eu sei que ela é uma autora indiana, acho. Eu vi um vídeo que foi feito para promover esse livro, em que algumas atrizes liam poesias e eu gostei muito. Eu tenho vontade de ler esse livro e acho que ele poderia ser recomendado para mim. O item de número 3 é adicionados recentemente, o último livro que você comprou. E o último livro que eu comprei foram dois, foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, e Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven. Um Teto Todo Seu é um livro que fala sobre mulheres e ficção. A Virginia Woolf vai discorrer sobre o papel da mulher escritora na sociedade. E Juntando os Pedaços eu não sei sobre o que é, porque eu gostei muito de Por Lugares Incríveis, que é da mesma autora, inclusive foi a primeira resenha que eu fiz aqui no canal. E eu não li nada sobre o livro, eu só vi pessoas falando bem e eu peguei e li. Como é um livro da mesma autora, eu não queria que fosse diferente. Eu sei que é um livro que com certeza vai abordar assuntos delicados, porque é característico da Niven, mas eu não sei sobre o que é e eu tô esperando ser surpreendida pela história e eu tenho certeza que a Jennifer Niven vai me surpreender. O quarto item é em alta, livros que todo mundo conhece, dois que você já leu, um que você não quer ler e um que você quer ler. Então, de livros em alta, eu vou copiar a resposta tanto da Bárbara quanto da Ione, que é Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você, da Jojo Moyes. Todo mundo conhece esse livro e agora, inclusive, eu fiquei sabendo que a Jojo tá escrevendo a continuação, então escreva logo, né, porque precisamos saber o que vai acontecer com a Lou. E um que acho que sempre vai estar em alta pra quem gosta de fantasia é O Senhor dos Anéis, mas eu não tenho a mínima vontade de ler, sabe? Não é pra mim. E um que eu tenho vontade de ler porque eu assisti a série é Os 13 Porquês. Eu gostei bastante da série, acho que tem muita coisa ali que dá pra conversar, que serve de debate. E esse livro tava na minha lista há anos e eu nunca comprava, e aí depois virou série, e aí todo mundo tá falando. Então eu quero ler pra fazer aquela famosa comparação, né? Ver o que tem de parecido, o que tem de igual. O jeito que construíram a série, o jeito que a série foi narrada é muito criativo. Então eu quero ver como é a narrativa do livro, se é criativa também, como é que funciona esse negócio. O item de número 5 é Comédias, um livro engraçado. Assim, eu sou meio boba, então de não ter graça o livro, às vezes eu tô rindo, porque eu rio de tudo. Mas um livro que tem uma personagem que é muito engraçada é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. É uma trilogia, né? Tem o Para Todos os Garotos que Já Amei, o Peça Ainda Amo Você, e agora saiu o último, que é Agora e Para Sempre, Lara Jean. Tem hora que eu vou falar Lara Jean, tem hora que eu vou falar Lara Jean, porque a pessoa é confusa. Não, agora eu vou falar Lara Jean. E a Lara Jean é muito engraçada, apesar do contexto da vida dela ser todo conturbado, ela é órfã de mãe, ela tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, o pai vive trabalhando e ela tem todo esse conflito com esses garotos que ela já amou. Ela tem um humor assim, tímido, uma coisa bem sutil, que eu gostei muito e me identifiquei bastante com ela. O item de número 6 é drama, um personagem que seja muito dramático. E para essa categoria não tem como eu não escolher a Murta que Geme, de A Câmara Secreta. Não tem como. A Murta é a personagem mais dramática da vida. Mas eu gosto dela, ela de todo o livro foi uma das minhas personagens favoritas. Filme, então, dá vontade de bater nela, na verdade, né? Mas não vou bater na menina que já até morreu, já, coitada. Não dá, né? 7. Animações. Um livro com desenho na capa. E para essa categoria, eu vou escolher os livros mais recentes do Harry Potter, os últimos que saíram, que são as edições que eu tô lendo, que formam Hogwarts, assim, de ladinho. Sério, todas as ilustrações são muito lindas e maravilhosas. A minha favorita até agora é do Prisioneiro de Azkaban. Eu acho essa ilustração maravilhosa e queria saber desenhar assim desse jeito. 8. Assistir novamente um livro ou série que você deseja reler. E uma trilogia que eu gostei muito de ler, que foi muito importante na minha vida e que pra mim não é só uma historinha, que pra mim não só é uma distopiazinha,
pra mim é um livro muito político e é um livro que a gente pode ler e pensar e refletir e tirar muitas coisas e muitas lições daquele livro, é a trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Sério, eu me apaixonei muito por essa trilogia, eu gosto muito de distopia. Assim que eu tiver a oportunidade de reler, eu vou fazer isso, porque é importante. 9. Documentários, um livro de não ficção que você recomenda a todos. E para essa categoria eu escolhi 2 livros. Um deles é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, que vai contar a Segunda Guerra Mundial da perspectiva de mulheres. E o outro é sobre a escrita do Stephen King, que é mais focado para quem gosta de escrever ficção. Tem resenha desses 2 livros aqui no canal, tem também resenha lá no blog, então vou deixar os links aqui, se você se interessar, leia e assista, porque são livros muito interessantes. 10. Ação e Aventura, um livro cheio de ação. E para essa categoria eu escolhi Branco, da Priscila Baroni. Queria muito já ter feito uma resenha sobre esse livro aqui no canal, mas até agora não consegui tempo de gravar. Mas eu gostei muito desse livro. A Priscila é uma autora brasileira, ela é de São Paulo, e esse livro vai contar a história de uma menina que acorda num bosque e ela não sabe onde ela tá. Ela não tem memória, ela não lembra de nada. E ela é encontrada por 2 garotos e uma garota que são amigos. Eles moram no povoado ali perto, numa aldeia. E aí eles contam pra ela que aquilo é mais ou menos normal, não do jeito que aconteceu com ela, dela aparecer assim no meio do nada, mas que naquele lugar ali ninguém se lembra do que aconteceu antes. Todo mundo meio que chega numas carroças e começa do zero. E aí eles ficam tentando investigar pra saber o que tá se passando naquele mundo ali, o que tá acontecendo. Tem muita ação, tem muita luta, tem muita morte. Se você quiser ver a resenha escrita, ó, também tá tudo aqui embaixo. 11. Novos lançamentos. Um livro que acabou de ser lançado ou está próximo de ser e que você não vê a hora de ler. Para essa categoria, eu escolhi um livro que eu vi outro dia no Scooby e eu achei a capa muito bonita. É Gui Carella, ou Gui Querela. Eu vou deixar a capa aqui do lado. Eu não lembro o nome da autora, mas vou contar a história de uma menina que ela é muito apaixonada por uma série de TV das antigas. E quem fez ela se apaixonar por essa série foi o pai dela, só que ele acaba morrendo. E depois de um tempo, ela descobre que essa série vai ser refilmada nos estúdios de Hollywood. Então ela fica com bastante medo do que vai acontecer, porque ela tem uma relação muito especial com essa série. A gente que gosta de ler, que gosta de filme, que gosta de livro, sabe como às vezes a gente desenvolve uma relação especial com uma determinada obra dessas. Então sempre fica com aquele medo de muita gente começar a gostar, de muita gente que não acompanhou desde o início gostar. É coisa boba de quem gosta. É bobo, mas a gente sabe, não adianta mentir, a gente sabe que isso acontece. Achei a capa bonita, achei o plot legal, então pode ser que seja uma das compras da Bienal, ainda não sei, mas vamos ver. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra saber o que eu vou falar na semana que vem. Se você ainda não acompanha o blog nas redes sociais, o que você tá esperando? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Acompanha lá no Instagram, segue no Twitter, segue no Facebook, entra lá no blog, lê tudo que tem lá, pra gente ficar muito pertinho e você saber quando tem vídeo novo. Eu não vou taguear ninguém, mas quem quiser, sinta-se à vontade. Lembrando sempre de deixar crédito pra quem traduziu a tag. Se você já leu algum desses livros, me conta o que você achou, deixa aqui embaixo pra gente conversar. E se tiver alguma indicação também deixa, que é sempre bem-vindo. Semana que vem eu volto com mais um vídeo. Beijo e até logo!